Brasil 1, Marrocos 1. O que faltou para a seleção brasileira conseguir vencer o primeiro jogo na estreia da Copa do Mundo? A gente viu o gol de Salibari e também gol de Vinícius Júnior. Eu acho que faltou um pouco também para o Ancelotti dar uma mudada no segundo tempo para conseguir fazer com que o Brasil tivesse um pouco mais a posse de bola e conseguisse jogar um pouco melhor do que o Marrocos. O Brasil até teve, né, um pouco mais de posse, mas acho que com falta de objetividade. Vamos falar bastante sobre a partida, tá aqui no fundo aqui alguns momentos da partida para vocês verem aí o finalzinho da partida como que foi. A gente vai falar bastante sobre a partida, como o Brasil começou a partida, o que o Brasil não conseguiu fazer e por que o Marrocos conseguiu pressionar muito a seleção brasileira no começo do jogo, que fez com que o Brasil até se assustasse um pouco. Acho que a gente teve muito também sobre a partida ruim que fez o Paquetá e a demora também, acho, na minha opinião, aí do Ancelotti mudar a característica da seleção brasileira para o segundo tempo. Bom, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, colocando a sua opinião nos comentários também. Já se inscreve porque a gente passou dos 23 mil, paramos um pouquinho, porque tivemos uma pausa aí que a gente poder reformar aqui, tá vendo um novo cenário, graças a vocês, muito obrigado a todo mundo que sempre participa e ajuda bastante aqui no nosso engajamento. Os membros do canal continuam passando aqui embaixo, como sempre, então muito obrigado. Nesse período de Copa, a gente vai ver se a gente coloca o boné, fica sem boné, vocês gostam bastante dos bonés, mas hoje a gente tá sem aqui, porque tava aqui de boinha em casa assistindo a partida, então já deixa o seu like e a sua opinião aqui nos comentários. Bom, a gente teve o Brasil começando assustado. A gente teve uma posse de bola muito maior do Marrocos, até pela pressão que foi feita em cima do meio-campo da seleção. O Brasil quebrava a bola, tentando sair com a bola no Igor Thiago, que não conseguiu ganhar uma bola sequer lá na frente para tentar ganhar uma segunda bola. A segunda bola seria do Paquetá e às vezes do Marrocos, também tentando conseguir ali uma pressão em cima. Então o Paquetá, quando ele conseguia pegar a segunda bola, o Paquetá errava o passe, perdia uma dividida e perdia a posse de bola. Quando a segunda bola caía com o Marrocos, aí sim, o Marrocos tinha a posse de bola e começava a construção com toques rápidos se aproximando do gol do Brasil. O Bruno Guimarães e o Casemiro até conseguiam sair com a bola, mas quando chegava mais à frente, nem Vini, nem Rafinha, nem Paquetá, o Igor Thiago conseguiam ter a bola e conseguir construir uma jogada lá na frente. Não tinha aproximação, o Igor Thiago não conseguiu construir, então ele tentava voltar para tentar ganhar essa bola, para depois retomar a bola lá na frente, também não conseguiu. O Marrocos ocupou o meio-campo, subiu duas linhas ali de três para fazer essa pressão e conseguia manter a posse. Até o momento que o Brasil conseguiu sair e desenvolver o seu jogo um pouco mais pelas pontas, velocidade do Rafinha, velocidade do Vini, só que era muito mais no talento do que de fato no coletivo. E aí quando o Marrocos consegue aquela bola recuperada no meio e um passe entre os zagueiros, o Alisson, para mim, saiu muito cedo do gol. Lógico que teve a falha da zaga, o Magalhães acabou dando um bote errado, que deu a chance do Saibari chegar lá na frente e dar a cavada em cima do Alisson. O Alisson saiu muito cedo e ali o Marrocos conseguiu fazer o seu primeiro gol, fez com que o Brasil tivesse que cada vez mais ter a posse e subir um pouco mais as suas linhas. Só que aí o Marrocos começou a ter um pouco mais a posse justamente pelo nervosismo do Brasil. E nessa posse do Marrocos, o Brasil conseguiu na velocidade chegar lá na frente e aí no talento do Vini e também até num pouco do passe do Guimarães, que conseguiu fazer um passe ali mais à frente. O Vini dá o corte, faz uma batida bem forte colocada, mas também o Vini parou nisso aí, né? O Vini não conseguiu mais construir muito mais do que o gol que ele fez. Fez o gol, muito bom, muito legal, mas faltou muito também do Vini Júnior, como a gente sempre fala. Falta o Rafinha do Barcelona, falta o Vini Júnior do Real Madrid. O Brasil não conseguiu exercer uma pressão maior. Quando vem para o segundo tempo, o Brasil tem muito mais a posse, ocupa o meio de campo. Acho que também muito mais pelas trocas que fez o Ancelotti. A gente viu o Cunha aberto pela esquerda e também o Luiz Henrique aberto pela direita, fazendo com que tivesse uma jogada do Rafinha muito mais pelo meio, que dava essa profundidade. Quando vinha as jogadas pelas pontas, o Rafinha ocupava essa faixa pelo meio, fazendo com que a zaga do Marrocos ficasse muito mais atenta nas infiltrações do Rafinha. Então teve uma bola até pela direita que foi cruzada, que o Rafinha chega, mas não consegue tocar na bola. Isso fazia com que o Marrocos ficasse um pouco mais assustado pelo meio de campo. Então quando sai também o Casemiro, começam a entrar Danilo Santos, começam a entrar Fabinho, começa a dar um pouco mais de mobilidade, o Brasil mordendo muito, fazendo faltas, tomando cartões, o Marrocos conseguiu ter a posse de bola muito mais em contra-ataques, em transição, e não mais com uma pressão na saída de bola. O Brasil errou muitos passes pelo meio, mas o Marrocos também errou. Então fez com que o Brasil tivesse posse de bola. Acho que teve um pouco de nervosismo no começo do jogo, mas depois a gente teve também um pouco mais de tranquilidade quando o Brasil teve mais a posse. Eu acho que faltou
mais ousadia do Ancelotti. Quando ele faz as trocas que ele fez, eu acho que é muito mais pelo conservadorismo do Ancelotti do que, de fato, por uma tentativa de buscar o resultado. Eu acho que faltou o Endrick, que é um cara que tá com uma estrela muito grande. Quando a gente fala de seleção brasileira, a gente tem que falar também de Copa do Mundo, tem que falar do quanto um jogador com estrela faz diferença. Então, para mim, faltou sim a entrada do Endrick. Daria muito mais mobilidade se a gente tivesse uma movimentação de Endrick, Vini Júnior e Rafinha lá na frente, tivesse uma sustentação no meio de campo, por exemplo, com Fabinho, Casemiro, o Guimarães ou até o Danilo Santos no lugar de um deles. Eu acho que daria muito mais mobilidade, faria com que os pontas tivessem mais liberdade e o Endrick voltasse para ajudar ali também, teria um revezamento bem interessante. Acho que poderia ter sido feito isso, mas ele preferiu os jogadores mais experientes, como o Matheus Cunha, como o Luiz Henrique, que vem tendo um bom ciclo, mas ainda assim, para mim, tinha que ser sim o Endrick, o cara para entrar e movimentar junto com o Rafinha, até para sair da área, ganhar muito mais no corpo, coisa que ele tem feito bastante também no Lyon. Então, para mim, faltou um pouco mais de ousadia do Ancelotti. No mais, a gente teve o Danilo na direita, que não comprometeu, não foi nenhum ponta, como estava sendo o Ibanez estava subindo muito mais para ajudar lá na frente, até muito mais como um ala do que só como um lateral. Já o Danilo não, foi muito mais para contenção, entrou e ficou na marcação ali atrás. No restante, a gente teve mais do mesmo, o Douglas Santos fazendo uma boa partida, com exceção do bote errado ali para mim, do Gabriel Magalhães, a gente não teve muito mais da zaga do que exigir. O Alisson fez boas defesas, acho que com exceção da hora que ele sai muito cedo do gol, acho que também pelo nervosismo ele acabou fazendo boas defesas, tem uma bola batida de fora da área que ele vai buscar, dá o rebote, já cai de novo e faz a defesa. Então, no mais, o Brasil acho que fez uma partida regular, nada muito fora da média, para uma estreia com uma seleção forte, que é a seleção do Marrocos, é uma boa seleção, acho que vai longe nessa Copa, inclusive. Foi uma boa estreia. 1-1 eu acho que está de bom tamanho, o Brasil podia ter tido mais oportunidades, faltou aproximação, faltou ousadia, faltou batidas de fora da área, a gente não lembra de ninguém pegando a bola da entrada da área e batendo para o gol. Isso é uma falha, inclusive, que o próprio Brasil dá oportunidades, para quando o Brasil afunda bastante suas linhas para defender uma jogada aérea, quando a bola sai da área, a gente não tem ninguém na cabeça de área, porque o Casemiro no primeiro tempo, Casemiro e Guimarães, depois Fabinho e Guimarães, eles afundam muito na área para tentar fazer essa cobertura. E quando a bola sai, uma segunda bola, não tem o camisa 10, não tem o meia, para tentar recuperar a segunda bola ali à frente da área. E isso aconteceu bastante no primeiro tempo, principalmente com o Paquetá perdendo bolas, perdendo domínio, errando passes e não conseguindo recompor. Então, para mim, o Brasil fez uma partida regular, a gente fez aí 1-1, tá? Acho que tá de bom tamanho 1-1 para a classificação. Agora é garantir os 2 próximos jogos que são mais fáceis, né, para o Brasil conseguir chegar à próxima fase. E aí com o 16 avos agora, não mais oitavas, né? E depois oitavas, quartas, aí o caminho começa a ficar um pouco mais complicado, mas aí a seleção também encorpa um pouco mais. Ao longo desse ciclo aí de Copa do Mundo, acho sim que esse time titular ele vai ser alterado. É bem capaz a gente ter mudanças, como por exemplo a saída do Igor Thiago. Acho que ao longo dessa Copa do Mundo ainda que tem a tendência de acabar ganhando a posição. No meio de campo, o Neymar vai entrar naturalmente para jogar e aí fazer essa mudança ali junto com o Endrick mais à frente. Acho que ele vai acabar recuando um pouco ali o Rafinha, o Vini para fazer as alas, que eles têm boa recomposição. Vai chamar um pouco a atenção do Vinícius, que acaba falhando um pouco nesse ponto. Mas é capaz até de ter essas mudanças aí no meio, ou até o Neymar mais à frente, ganhando a posição do Igor Thiago, e aí no meio de campo sim tendo uma outra alteração para trazer o Rafinha para o meio, aí você pode abrir um Luiz Henrique para a direita, abrir outro jogador ali de ataque também, até o próprio Endrick fazer uma dupla de ataque ali na frente junto com o Neymar, então a gente pode ter alterações aí. Acredito que esse time titular não vá ser o time fixo do Brasil ao longo dessa Copa do Mundo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, acho que foi uma boa estreia, não foi? O que faltou para vocês? Coloca aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente passou há pouco dos 23 mil inscritos. Toda seleção grande que jogar, eu vou tentar fazer algum vídeo aqui de análise, vou ver se dá tempo da gente conseguir analisar aqui a partida do Brasil e trazer aqueles lances que são acostumados, aí eu ponho na TV que tá ali atrás agora para vocês poderem assistir também junto análise com a gente, tá? Então, quando jogar Brasil, Argentina, Uruguai, Inglaterra, Espanha, as campeãs mundiais, eu tento trazer uma análise um pouco mais profunda para vocês aqui. Se der tempo, amanhã, talvez amanhã à noite, a gente faça aí um vídeo para vocês da análise
tática de todos os movimentos ali, o que faltou, o que não faltou e o que poderia ter sido feito de diferente do Ancelotti nessa partida da seleção brasileira. Beleza? Só para trazer aqui para vocês, a gente teve mais finalizações do Marrocos, tá? Uma posse de bola equilibrada, 51-48, então não foi um jogo fácil, mas também não foi um jogo tão difícil assim. O Brasil conseguiu equilibrar forças com o Marrocos e acho que é uma estreia interessante, um adversário que o Brasil tinha perdido nos amistosos aí há menos de um ano. Se inscreve, deixa o like e põe aqui sua opinião nos comentários sobre o jogo e sobre o cenário novo também, beleza? Um abraço. Tchau, tchau.